gente vai falar de coisa louca, viu? Hoje é de maluquice. Coisa doida, é papo de filho se transformando na mãe, De vô matando o neto. entregador de comida se apaixonando pela menina que recebe. Exatamente. Coisa que, Gente segurando pedra, né? coisa que só aparece no Datena. Só essas coisas. E aqui, E aqui? Né? no que? No seu único canal de cultura do mundo. Aqui, sem como. Antiplano. Siga. Eu sou o Luiz Eu sou Henrico. e hoje a gente vai falar de A gente vai falar sobre quadrinho. contos ordinários de uma sociedade resignada e até aqui tudo ia bem. De quem? Eisin Karaboruchi. Lembra que a gente falou dele? No nosso top 5 quadrinhos de 2022? Uhum. Falando agora específico. Exatamente. O Luiz Demorou, mas veio. tinha- O Luiz tinha comentado sobre ele, eu não tinha lido e eu li. Né? E a gente vai falar sobre os dois. Né? Os 3 voluminhos. E o que acontece? Eles são iguais. Né? Eu digo. Ah, esteticamente? É, sim. não, é a mesma coisa. É como se fosse o único volume, daria na mesma, porque é a mesma coisa, né? São contos São contos, umas 3, 4 folhas cada um, sei lá. que trabalham a mesma estética, as Temas mesmas. parecidos. Sim, é a mesma estética visual e a mesma estética narrativa, né? Isso. A gente vai falar sobre eles. Ele é um cara, um Os dois autor são- turco, né? Ele é turco. Os 2 volumes foram lançados pela Comic Zone. Sim, senhor. Muito legal esse aqui, cara. Eu cheguei a ler, você falou pra mim ler, eu fui lá e li. Eu li até que uma velocidade legal. E eles são contos muito interessantes, muito malucos, né? Já Bem diga-se, criativos, bem né? criativos, diga-se de passagem. Bem políticos em algumas vezes, né? A maioria das vezes é bem político. E muito social, né? É sempre sobre Relacionamento. isso, é. Sobre interações com pessoas. Como a política está atrapalhando aí a família. Sim. E eu acho que ele repete bastante um estilo de narrativa, que é tipo assim, é uma pessoa falando sobre algo, por exemplo, é um membro da família, nunca é tipo a família. É tipo um acontecimento com um membro da família, e aí sempre vai ter a caixinha de diálogo deles, e sempre vai ter a caixinha de pensamento deles, explicando o que está acontecendo ali pro espectador. Então é legal como ele sempre trabalha a unidade para falar desse todo, né? Tipo, é a unidade para falar da sociedade, é um para falar das famílias, é um para falar sobre, enfim, né? Sobre, por exemplo, a arte. E ele repete bastante alguns temas, né? Que é, por exemplo, eu até conversei, canibalismo é uma coisa que vai ter muitas histórias sobre. São histórias bem curtinhas, tem história que são uma página, 2, 3. A mais longa deve ser 4, 5 páginas, né? E aí ele vai repetir canibalismo, ele vai repetir o tema de você entrar na pele de outro. Sim, Vai ter uma história que, por exemplo, um dos personagens ele nasce deformado. sim. Lembra dessa? Uhum. E ele é um bebê que ele, na vida inteira ele é deformado, tipo a cara Aí dele é ele toda aprende torta. a mexer E aí a vai ter uma hora que ele vai estar assim no espelho, assim, plaf! O rosto dele vai soltar. E aí ele consegue modelar o corpo que nem argila. É, ele percebe que o corpo, a cara dele é que nem uma massinha de modelar. E aí no começo é meio tosco. Uhum. Só que com o tempo ele vai virando, tipo assim, ele, pô, Ele vai ficando maldoso, ele né? faz do nada, ele vira o Brad Pitt, por exemplo, né? Ele vira alguma mina, É. vai virando, tipo, E aí do nada, e aí a história vai ser narrada entre ele e o irmão dele, sim. né? Ele vai estar na... sempre nasceu Isso, de boa, né? é. Bonitinho, normal. E aí Ele do sempre nada, foi é. esquisitinho. e aí do nada o irmão vai estar em casa de boa e pum, ele tá transformado no irmão. E você vai falar, caralho, né? Imagina, tu nunca teve um irmão gêmeo, do nada. Pô, teu irmão sempre foi o patinho feio da família. Do tá nada ele é idêntico, você. Idêntico. E aí ele fala, cara, deixa eu por favor ir na faculdade sendo você. O irmão, pelo Ah, que eu lembro, Aí fala, pai, de boa, foda-se. tipo, pra ele, Só que ele começa a querer ir mais, ele fala, não dá, né? começa a querer assumir a vida do irmão dele. É. E aí ele vai começando assim, e ele se apaixona pela amiga do irmão, que tem um namorado. E aí ele fica meio maluco com essa questão, ele fala, cara, você não pode mais ficar, tipo assim, se transformando em Esse mim. louco. É, você não pode mais se transformar em mim, tá ligado? Você, tipo assim, e aí você vê como o irmão, ele vivia aquela vida repressiva, e aí ele, porra, se zaralhou, né? Agora ele quer viver. E aí quando ele vai na casa do amigo, porque a história começa ele na casa do amigo contar a história do que aconteceu com o irmão, né? Porque provavelmente ninguém sabe. Sim. Porque o irmão sempre viveu isolado. Quando ele volta lá pro começo e tá na casa do amigo, o amigo só faz assim no nariz. Uhum. Tipo assim, amassa, tá ligado? Tipo assim, o tempo inteiro era o irmão dele que tava ali. Tipo assim, já tomou uma proporção, um outro nível, tá ligado? O irmão. Já assassinou o maluco, enterrou o corpo e tá vivendo a vida do cara. E muitas histórias ele também não completa, né? Tipo, ele não mostra. Ele, tipo assim, muitas histórias ele não fala se aconteceu ou não. Tem uma história que é que as crianças nascem com profissão. Sim. Lembra?
que nasce já, tipo, sei lá, o cara é pra ser administrador. Isso, tem uma máquina que essa sociedade tem, que ela consegue ler na barriga da mãe o que a criança vai ser de Sim. profissão. Tipo assim, uma verruga específica que a criança tem, enfim. E isso, logicamente, não é certo, né? Porque, tipo assim, naquele mundo é. Mas mesmo assim, naquele mundo também não é, né? Agora tinha um migué de alguém e todo mundo foi na onda. Só que ele não explica como é que funciona essa tecnologia, se é certo ou não, as pessoas só acreditam. Sim. Só que aí acontece algum fato com a criança que nasceu que era pra ser administrador, Sim. ele acaba tendo a mesma profissão que o pai dele ia ter, né? E aí, em um dado momento, esse menino ele vai vendo que ele vai evoluindo, e aí parece que o pai tá fazendo de tudo, porque a família é meio pobre, né? Tipo, um é tal coisa, e ele vai ser um cara que vai ter dinheiro. Vai ser uma profissão absurda. E aí você vê que o pai faz de tudo. E o pai era artista, só que um artista fracassado, assim, não vendia nada. E o filho gostava do pai, dessa profissão do pai. E aí, em dado momento, você só vê que o pai vai embora, e aí ele não explica pra onde foi o pai, e aí você não sabe o que aconteceu, e você imagina que o pai tá indo embora pra tentar dar um futuro melhor pro filho. Você não sabe direito. Só que você entende que essa falta desse pai, que tá tentando fazer de tudo pra ele virar aquela profissão, faz dele virar um artista. Faz ele virar o que o pai dele é. A falta do que fazia ali na vida dele. Ele Né? mostra ele também crescendo e ficando bem parecido com o pai dele, né? E aí ele falando com a filha, né? Uhum. E aí você vê que ele tá também nessa visão de querer colocar na filha. É meio que essa brisa do tipo assim, como os nossos pais tentam impor o que a gente tem que ser, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer da vida, enfim. Então você vê que ele vai trabalhar várias historinhas legais falando sobre coisas pessoais, né? Sobre o dia a dia, né? Tem a outra que eu gosto bastante, que é a que abre um dos volumes, que é a galera que carrega a pedra aqui. Essa é muito foda, mano. Que é uma sociedade que todo mundo, desde que nasce, tem que carregar uma pedra. Sim. E conforme você vai crescendo, a pedra vai crescendo de tamanho junto. Parece uma almôndega a pedra. Uma pedra vermelhona, você parece uma bola de boliche cada vez maior. E aí tem uma menina que desafia isso, né? Tipo, fala, por que tem que fazer isso? Sim. Qual o sentido disso? Pedra é pesado, atrapalha pra caralho. E você vê que a sociedade inteira, tipo, a família dela aceita como se fosse algo normal. E aí tem até uma cena legal que ela vai estar dormindo com a pedra, ela divide o quarto com o irmão, e ela tá incomodada com aquela pedra. E o irmão, ele fala, cara... A pedra até me ajuda, até eu sinto melhor. Ele se sente confortável com a pedra, enquanto pra ela percebe que aquilo... É um peso. É um peso, né? E aí as pessoas falam, não, nunca derrubei a pedra. Nunca nem encoste no chão a pedra. Porque vai dar ruim. Se não é o fim dos mundos, Deus vai te matar. Tipo, algo ruim vai acontecer. Não é pra você fazer isso, não é pra você ir contra o normal, né? Sim. Não é pra você ir contra os padrões. E a menina começa em casa mostrando pro irmão dela, colocando a pedra no chão, até que ela resolve ir pra rua e libertar o povo da verdade, jogar Red Pill na galera. Exato, mano. É isso mesmo. Aí ela vai falar, rapaziada, pega só essa pill. Solta. Coloca. E ela vai nem solta assim com força, ela só coloca. Ela vai colocando os caras, não faça isso, tipo assim, algo ruim vai acontecer, não faça isso, não faça isso. E aí vai começando uma histeria, assim, a galera vai rolando uma histeria até o momento que ela encosta no chão. E ela solta, né? Moleque, quando ela solta, um dos caras que estavam na multidão simplesmente pega a pedra dele e amassa o crânio da criança. E vai todo mundo pra cima, a menina já devia estar morta, todo mundo... E aí, e você vai ver depois, a história termina nesse ponto, com o próprio irmão entendendo sobre isso, né? E tipo assim, como ela, por exemplo, não se encaixava naquilo, e ela pagou um preço por não se encaixar, né? Sim. Pela sociedade. E tipo assim, é muito um medo da sociedade, tipo assim, ir contra os costumes. É um medo da sociedade do diferente. Exato. Né? A gente vê, de certa forma... O que desafia os padrões, né? Sim. Que desafia o cômodo, né? As pessoas carregam a pedra porque é cômodo, né? Porque foi ensinado assim, porque foi passado de geração em geração. Nunca pensaram. Nunca pensaram em por que fazer isso, né? E aí essa pessoa que pensa, que questiona, que não gosta dessa situação, que quer ser diferente, ela paga o preço. Eu acho até legal vai ter uma hora que existe uma religião, você não sabe como é que funciona, se é uma religião, como funciona. Só que cada ano de vida, a sua pedra aumenta de tamanho. Tanto é que tem uma hora que tem um velho carregando uma pedra gigante. Sim. E aí a criança, uma hora ela vai trocar de pedra. E ele fala que pra ele era um evento fantástico, enquanto pra irmã devia ser um inferno. Né? Só que se você perceber, ninguém pode soltar a pedra. Só que na hora que eles estão fazendo o ritual de trocar, os padres... eles estão pegando uma pedra, dando na mão e eles ficam livre em algum momento, né? É muito louco, como você vê um pouco disso na nossa realidade, né? É só pra quem tá abaixo deles, vale essas tem muitas histórias nessa HQ sobre sociedade aceitando um conceito, né? Sim. Tem o da gravidade, tem o do preto e branco.
tem aquela também, que é uma que abre também, tá tendo uma guerra, alguma coisa assim, começa a mandar uns balão em forma de nave, balão em forma de... O primeiro, isso, né? Uhum. Como as pessoas aceitam, por exemplo, vai ter uma hora que vai mostrar um conto que tem um monte de policial numa fileira e o cara vai encostar nos policiais e eles são, tipo assim, um balão. Tem a história que, tipo assim, todo mundo começa a ficar preto e branco. Sim. Algumas pessoas começam a ficar preto e branco. E aí, as pessoas que são coloridas começam a ser vistas como errado. E aí você descobre que não é que é uma doença. As pessoas estão se pintando. Sim, parece que é tipo um negócio. É uma escolha quase, sabe? É uma escolha, definitivamente. E, pô, tem aquela que as pessoas começam a ter uma mutação no corpo e as pessoas que são preconceituosas, então, começa com o tempo, tá tendo uma pandemia, que do nada as pessoas estão tendo um rosto específico. Tipo assim, aí começa a mudar o nariz, aí começa a mudar o olho, quando vai ver... todo mundo tem a mesma cara. Fica a mesma cara e a pessoa morre logo em seguida, quando completa. E aí você começa a descobrir que as pessoas que estão tendo essa mudança no rosto é por causa que elas são preconceituosas, assim, tipo racistas e tal. E aí você tem um personagem principal e aí os pais dele começam a se transformar e ele tenta mudar a mentalidade. E aí tem um curso que as pessoas começam a se inscrever pra não deixar de ser preconceituoso. É muito youtuber que foi cancelado e tá fazendo vídeo pedindo desculpa. Tem que aprender. E aí os pais não querem. E aí ele, que é um cara que é filho desses caras, ele fala, não, eu sou diferentão, eu sou um cara tipo politizado, eu não sei. E aí ele tá namorando com com a namorada dele e ele começa a perceber que ele que se sente um cara politizado também tem os preconceitos dele embutidos, talvez por causa da criação dele, enfim. E aí ele tem que correr atrás disso, tá ligado? Ele não mostra por que esse mundo existe, lógico, é só a crítica que ele tá querendo fazer, né? Mas ele não mostra um depois ou um antes disso, é tipo assim, ele já te introduz às vezes no meio da narrativa. E tem vários contos assim nessas pegadas. Ele tem uns contos que são mais nojentos também, eu acho, incomoda um pouco. Tem um que, esse é bem curtinho, mas a mulher chega pra fazer comida pro cara em casa, pro namorado, ela volta e aí não tem nada na geladeira. E aí ela começa a falar assim, puta, não tem nada, cacete. Ele tá com tanta mas fome. Ele tá com tanta fome, meu amorzinho tá com tanta fome, eu amo tanto ele. Tá bom. E ela começa a cortar o dedo dela. Começa a tirar um olho. Aí ela tira a unha, aí coloca na panela, ela tira o olho, quebra que nem se fosse um ovo, vai fazendo. E ela termina, tipo assim, sem olho, sem mão. Como se ela tivesse sido a hora inteira com o maluco. E aí mostra o cara indo comer. E ele também já, tipo, não tem olho, não tem nariz. Exato, essa relação, né? Mostra essa relação tóxica, assim. Sim, né? Que você tá se autodestruindo pelo outro. Mas ao mesmo tempo existe um amor ali, né? Uma caridade pessoal, né? Mas é muito bizarro, é nojento. Você entende que tudo é uma metáfora que ele tá querendo dizer. Mas visualmente, e eu gosto muito visualmente dos traços dele, que é meio bizarrinho, é meio um cartoonzão, meio Ed. E lembra um pouco os Flapjack, às vezes, quando tinha aqueles focos, sabe? É bem legal. São umas histórias loucas, assim. É muito reflexão sobre família, tipo assim, como o comportamento abusivo, às vezes, de um filho, né? Sociedade, como você tenta se encaixar, dinheiro. Vai ter uma história sobre as pessoas têm que pagar a gravidade. Então, aí a família já tá ficando sem dinheiro. Tem que comprar uma bota especial para conseguir andar no chão, né? A família vai ficando sem dinheiro, desesperada, tem que comprar comida, mas não pagou a gravidade do mês. E como que vai fazer para pegar comida? É como se fosse essa brisa meio que de privatização de tudo, né? É privatização de tudo, nada é público, nada é... Tipo assim, quem é pobre não merece nada e que se foda. E aí você vai ver que eles não têm mais onde morar, eles não têm gravidade e o que resta pra eles? Sair de casa e sair voando. Isso. E eles saem voando. E aí o único consolo que eles têm, tipo assim, é um avô, uma menina, a mãe e o pai, né? A mãe e o pai, e aí a criança, tipo assim, desesperada, mas eles olham pra lua e falam, que lua linda. E aí, tipo assim, passa um mês, essas pessoas provaram de morrer, mas passa um mês, é cobrado. Aparece na TV que vai começar a ser cobrado. cobrado. É muito louco. Então, tipo assim, é um pessimismo muito grande, né? Sim. Então, é uma HQ muito legal, ela é muito divertida. Ela é bem rapidinha de ler, são vários contos que você vai ficando interessado. Eu achei alguns repetitivos, mas é muito divertido, é um cara muito criativo, é legal, vale a pena. É um lançamento muito legal da Comic Zone, a edição tá bem bonita. Recomendo aí, quem não gosta de quadrinho consegue ler e achar legal. Eu também acho, eu acho que se você não tá acostumado, eu acho que é legal começar por uns contos, porque às vezes é uma coisa muito densa, é várias tum-tum-tum, você lê um pouquinho cada dia, muito divertido.
Muito bacana. E espero que tenha mais desse artista. Eu não sei dele. Infelizmente a Turquia tá passando um momento delicado e ele é um artista turco, a gente não sabe se ele mora lá. Mas espero que ele esteja bem e todas as pessoas também consigam, né, sair dessa situação. Mas a gente espera que tenha mais obra desse cara aqui no Brasil. Ele é um cara muito legal, muito criativo, muito bacana. Segue o canal, dá like, ativa o sininho, segue no Instagram. Compartilha. Fala o que você achou desse gibi, recomenda gibi, assiste os outros vídeos. Muito obrigado aí pela participação, você ter ficado até o final. E fique de olho no canal que vai ter mais coisa.